Olá, galera! Primeiro vídeo do canal, quero falar sobre o assunto da moda que pareia com o Covid-19. É a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e esta queda de braço que se instaurou entre o chefe do executivo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e o juiz Sérgio Moro. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou me deter a aparentes contradições na fala dos dois e no final, em resumo, eu coloco a minha opinião em voga. Valeu? Então vamos lá. Bolsonaro se contradisse na questão da carta branca a Moro. Vetar é diferente de indicar. Nós acreditamos que o presidente Bolsonaro poderia fazer veto nas indicações do presidente Moro e não indicar, embora isso seja um direito dele. Parece que no seu discurso, publicamente, ele deu esse direito, toda essa prerrogativa ao ministro Sérgio Moro. Segundo, emendando nesse primeiro argumento, ele não cometeu uma falha legal, mas cometeu uma falha moral porque não pôde manter as palavras que emitiu em discurso público, né? E todo o poder emana do povo. Isto é constitucional. Ele acabou por esmagar o seu próprio lema, que é João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso eu peguei uma ideia e estou adaptando do Caio Coppola. Percebemos também no discurso de Bolsonaro, que foi a réplica à coletiva do Moro, a gente percebeu com certa preocupação o ministro Paulo Guedes. A gente não sabe se aquilo era um recado, foi o único que estava sem terno, o único de máscara, e a reação dele ao discurso se resumiu em 2 palminhas. Isso é muito sério. Nós temos que estar de olho no nosso ministro da Economia para não aprofundar mais uma crise no governo Bolsonaro, logo em meio à pandemia mundial do Covid-19. Bolsonaro confessa que o laudo investigativo da PF, da Polícia Federal, sobre a possível relação do seu filho 04 foi para a sua mão. Então ele teve acesso ao processo investigativo do seu filho 04. Graças a Deus, se posso dizer assim, não tinha, abre aspas, culpa no cartório, fecha aspas. Tá? No entanto, o Moro, se já na acusação do Olavo de Carvalho, ele se manteve omisso e passivo todo o tempo no Ministério da Justiça. Deveria ter se pronunciado, já que isso causava desconforto, quando os cargos começaram a ser distribuídos a pessoas, né, ligadas a Lava Jato, onde ele foi o ministro de preponderância. Deveria ter se manifestado aí. Então ele foi sempre omisso, a gente não sabe por que ele foi omisso, se era uma estratégia, se ele estava desconfortável. Essa aqui é a primeira crítica a Moro. A segunda crítica é o seguinte: em reportagem à Roda Viva, no dia 11/3/2020, 11 de março, ele afirma que o presidente não interfere no seu ministério e que tem poder para as nomeações. E ele abre aspas: a competência para resolver a diretoria geral é do presidente e a Polícia Federal trabalha com autonomia no governo Bolsonaro. Parece que ele se contradisse aí na coletiva que convocou para anunciar a sua demissão, né? Porque no dia 11 do mês de março ele tem um discurso e cerca de um pouco mais de um mês depois esse discurso dele muda. Outra coisa muito importante que queima o filme do Moro. Moro mostra à Globo, mais exatamente ao Jornal Nacional, que é inimiga nacional, inimiga da família, inimiga dos princípios dos morais e dos bons costumes. Ele mostra print de nada mais, nada menos que a sua afilhada de casamento, deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Tá? Algo parecido com o próprio grampo que colocaram no seu telefone, que o episódio conhecido como a Vaza Jato,
e agora ele faz uma coisa infantil, com coisa de adolescente, quando briga com o namoradinho. Ele tira print da conversa, parecendo que a Carla Zambelli é uma intermediária entre o presidente e ele, a qual está oferecendo, e ele responde que ele não está à venda, mas parece muito maquiavélico. Parece que ele já fez arquitetando um plano de printar e depois ter a sua defesa, tá? No dia 11 de setembro de 2007, também foi uma fala equivocada do Moro. Ele disse que os demais presidentes não fizeram interferência na Polícia Federal, ou seja, os governos anteriores do PT, Dilma e Lula. Mas em 11 de setembro de 2007, a Folha de São Paulo noticiou que a insatisfação de Lula motivou alterações na Polícia Federal e na ABIN, no Serviço de Inteligência. Tá? O mesmo Lula efetuou trocas no comando. Então, isso é uma inverdade, que não houve interferência dos presidentes anteriores na PF, na Polícia Federal. Crítica ao Bolsonaro novamente. Bolsonaro disse que não governaria com a velha política, que era fazer trocas, de obter apoio obter apoio dando cargos, né? No entanto, ele entrega o Banco do Nordeste ao chefe do Centrão, que é um deputado federal chamado Arthur Lira, que é réu na Lava Jato. Bom, se o ministro da Justiça agora, o Moro, enquanto na frente da Lava Jato, condenou, o que faz com que Bolsonaro, que é o camarada que foi eleito para ser o anticorrupção, o contrabandido, coloque o deputado Arthur Lira, réu na Lava Jato, na frente do Banco do Nordeste. Quanto a isso, no dia 22 de abril desse ano, Pondé, em entrevista à TV Cultura, critica Bolsonaro como uma expressão popular. Ele morde e assopra, ele pode ir para um caminho que não consegue mais fazer o retorno. O intelectual, o filósofo Pondé. Crítica ao Moro. Romeu Lima, ex-chefe da Polícia Federal, desmente Moro em Twitter. No tweet, ele afirma que caiu há 10 anos atrás por investigar dossiês e crimes do Estado. Lembrou também de Paulo Lacerda. Então ele faz uma crítica a Moro. O possível indicado para a Direção-Geral da Polícia Federal no lugar do Valeixo é o Romagem. Isso aqui é mais uma crítica ao Bolsonaro. É o nome cotado para diretor da Polícia Federal. No entanto, mesmo aparecem fotos com a família do presidente. A gente sabe que existem investigações sobre o Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Uma análise de oratória do discurso de Bolsonaro na campanha eleitoral era de liberdade. Ele falava muito a palavra liberdade. Isso aqui é uma análise de oratória, especialmente liberdade religiosa. Bom, liberdade para os seus ministros, a carta branca, e liberdade religiosa, o que 50% aí, pelo menos, ele tem cumprido com a liberdade religiosa até agora. E estamos em análise agora quanto aos ministros. Ele repete constantemente a palavra liberdade, democracia, que será um presidente de democracia e constitucional. Uma análise psicanalítica, ok? Para se manter uma coesão grupal, precisa de um inimigo comum. O inimigo comum são os comunistas, em especial, dando tônica, enfatizando o PT, o Partido dos Trabalhadores. Inclusive tem uma influência internacional no Fórum de São Paulo. Tá? Essa análise psicanalítica com base em Freud, na obra Psicologia das Massas e Análise do Eu. Então, Bolsonaro teve uma grande força porque nós estávamos com uma sensação de não pertencimento ao Brasil, que o Brasil estava entregue na mão de pessoas que governavam não para o interesse geral. Isso fez com que Bolsonaro tivesse sucesso com as massas populares. E ele precisa continuar mantendo este apoio, né? São pessoas fazendo manifestação hoje mesmo. Hoje é o quê? 26 de abril de 2020. Está tendo, hoje é dia 27, né? 27 que eu já estou gravando aqui na madrugada. Ele esteve uma manifestação ontem em frente à casa do Rodrigo Maia. Então ele precisa manter
acesa essa chama de esperança, porque quando nós temos sensação de não pertencimento é passado, e nós geramos uma expectativa de poder governar junto, de opinar. Então, estou usando aqui da liberdade de expressão e oriento que cada um use também, tá? Para terminar aqui, nós temos que ter o cuidado de não atacar pessoas, mas atacar a ideologia. E concluindo aqui, e aí, você está contra ou está a favor do Bolsonaro? Então, eu vou colocar minha hashtag aqui, fechado com Bolsonaro. No entanto, eu tenho ideologia de direita, ideologia conservadora. Eu não sou bolsonarista, eu sou de direita. Então, quando ele vacilar, eu vou emitir as minhas críticas, mas por enquanto fechado com Bolsonaro, pois ele, na minha opinião, é o melhor para governar o país e ainda é a nossa esperança contra esse sistema corrupto de anos. O mundo ocidental, ele funciona num tripé, que é a filosofia grega, a moral ética cristã e o direito romano. Acredito que Bolsonaro ainda bem representa isso aqui. Então nós vamos ter cuidado aqui para nós criticarmos fatos, ações e não criticarmos pessoas, que em argumentos e falácias, em matéria de filosofia, seria chamado de argumento ad hominem, quando nós esquecemos de atacar a ideia e atacamos as pessoas. Aqui, quem vos fala é Alex Carlos, filósofo, sociólogo, teólogo, formando em psicanálise clínica, servo do Altíssimo e um pensador modesto, mas livre. Deus vos abençoe. Eu fui.